Cada célula do nosso corpo precisa de um fornecimento contínuo de oxigênio para produzir energia, crescer, reparar e manter suas funções vitais. O sistema respiratório é um ótimo sistema de reciclagem, aquece, filtra e introduz o oxigênio no nosso corpo, ao mesmo tempo que remove o dióxido de carbono. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e ao mesmo tempo se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, que são minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células e é aí que ocorre a troca gasosa. O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado, sendo exposto na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos com menor calibre, os vasos capilares. 600 a 800 milhões de células e a área total do sangue dos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis, com uma enorme área alveolar ricamente vascularizada que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue que estavam com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo da atmosfera. Para ver a diferença entre o pulmão normal e o pulmão de uma pessoa que fumou muitos anos. Olha, então eu vou te mostrar o pulmão normal. Olha aqui. Primeiro é grande, né? Grande, né? E é rosadinho, desse jeito, né? Você vê que aqui você tem uns pontinhos pretos, não é? Sim. Todos nós que vivemos em cidade grande ficamos respirando essa poluição. Isso aqui é carvão. O carvão entra na poluição e vai até o fundo e fica lá preso nos alvéolos pulmonares, né? Agora você quer ver o pulmão do fumante? Jesus. Meu Deus. Isso aqui é muitos anos fumando, né? Mas olha a diferença entre o pulmão normal Meu Deus. e o pulmão do outro. É horrível. É muito impressionante, né? Demais. Agora, se você para de fumar, o que acontece? É isso. Você Eu recituo nunca mais. Não vai ficar assim, nunca mais. Mas você primeiro vai impedir que isso piore, porque pode piorar muito daqui ainda. Segundo lugar, ele vai se recuperar, ele vai eliminar grande parte daquela secreção toda que fica, e a condição respiratória melhora um absurdo, né? E eu que vou parar de fumar, isso daqui com certeza vai ficar muito tempo na minha memória e vai me dar forças. O tabagismo é considerado uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. Este é um problema de saúde pública mundial e quem fuma está vulnerável a 50 doenças relacionadas ao tabaco. De acordo com a OMS, o tabagismo é o principal motivo de morte no mundo. Cerca de 1,3 bilhões de pessoas fumam no mundo e 200 mil morrem anualmente no Brasil. Estimativas ainda mostram que a cada hora o cigarro mata cerca de 10 pessoas e o tabagismo passivo mata no Brasil uma média de 2.600 pessoas por ano. 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui é que 8 milhões de pessoas morrem anualmente em consequências da epidemia global do tabaco, sendo 10% fumantes passivos. E 1 bilhão é o número de fumantes no mundo inteiro, segundo a Associação Médica Americana. Muitas pessoas usam o tabaco como uma válvula de escape, tirando a ansiedade delas e deixando elas mais relaxadas. Ou também por estética, que podem ser influenciados por amigos ou pela própria família da pessoa, que passou a vida inteira vendo os parentes, os primos, tios em geral, assim, fumando cigarro ou
narguile ou pod, seja qual for, tabaco em geral. Mas as pessoas não buscam conhecimento para saber dos malefícios que o tabaco traz ao corpo. Vale mencionar que as substâncias que contêm no tabaco possuem duas fases. A primeira fase, que é a fase particulada, e a segunda fase, que é a fase gasosa. A fase gasosa contém as seguintes substâncias: monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído e acrolena. E a particulada contém nicotina e açafrão. Açafrão é um composto muito tóxico que contém 40 substâncias cancerígenas e que funcionam, que agem no corpo a partir da combustão do tabaco. É muito comum nos dias de hoje você ir para alguma balada ou festa que contenha várias pessoas utilizando dos DEVs, que seriam dispositivos eletrônicos para fumar, que é uma onda que veio se popularizando nos últimos 10 anos, principalmente entre os jovens, que basicamente é um dispositivo mecânico eletrônico que é alimentado por uma bateria que exala aerosol com nicotina. Então ele tem um slogan falso que prega que ele é mais saudável do que o próprio cigarro pela questão de vaporar água. Mas isso foi cientificamente comprovado que é uma mentira, porque os cigarros eletrônicos eles contêm mais de 80 substâncias químicas, ou seja, contém nicotina e podem ser tão nocivos quanto o cigarro normal. E ele é regulamentado desde 2009 pela Anvisa. A Anvisa proibiu propagandas, proibiu o comércio, a importação, justamente pela gravidade e pela popularidade que poderia vir, principalmente para os jovens. Quando inalamos a fumaça do tabaco, ela irá passar pela nossa boca, pela nossa garganta e chegando aos nossos pulmões, que lá a nicotina é distribuída pelo sistema circulatório, passando pelo nosso corpo e chegando rapidamente ao nosso cérebro, causando alteração no humor e relaxamento. Com isso, após isso, a nicotina vai para o nosso sistema cardíaco, provocando aumento nos batimentos cardíacos, aumento na pressão arterial, aumento na frequência respiratória e aumento na atividade motora, podendo chegar ao nosso sistema digestório, provocando contração do nosso estômago, dificultando na digestão. Com o tempo, o nosso corpo cria uma certa tolerância a essas substâncias e também a dependência. Muitas pessoas têm o pensamento de que o tabaco ele só influencia no sistema respiratório, mas esse pensamento ele está muito equivocado, porque o tabaco ele traz consequências para o corpo humano todo, como por exemplo, ele ajuda no desenvolvimento de várias enfermidades como a osteoporose, catarata, úlcera gastrointestinal, infertilidade do homem e da mulher, a impotência sexual. E ele também ajuda na criação de vários tipos de câncer, como por exemplo, o câncer de rim, fígado, bexiga, pâncreas, traqueia, brônquios e o mais comentado, o mais comum, o de pulmão.